Minha esposa me chamou de dramático quando meus pais sofreram um acidente. E depois viajou sozinha, como se eu não existisse. Eu estava no escritório revisando as plantas do novo condomínio quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem imaginar que minha vida estava prestes a desabar. A voz do outro lado era formal, quase robotizada. Bombeiros. Rodovia Presidente Dutra. Acidente grave. Meus pais. As palavras martelavam na minha cabeça sem fazer sentido completo. Senti minhas pernas fraquejarem. Larguei tudo em cima da mesa, derrubando o café que manchou os papéis. Meu sócio, Marcelo, levantou assustado. Eu mal conseguia falar, apenas repetia que precisava ir embora. Corri até o estacionamento com o coração explodindo no peito. Liguei para a Carolina do carro, as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Ela atendeu no terceiro toque, com aquele tom entediado de sempre. Conseguiu, finalmente. O que foi agora, Tiago? Expliquei aos berros, chorando, que meus pais tinham sofrido um acidente sério, que estavam a caminho do hospital regional, que precisava chegar lá urgente. Houve um silêncio do outro lado. Depois ela suspirou. Sério? Você sempre exagera tudo. Tenho certeza que não é nada demais. Senti um soco no estômago. Como assim exagera? Carolina, os bombeiros me ligaram. Eles disseram que é grave. Ela bufou. Ah, Tiago, você é tão dramático. Lembra quando seu pai teve aquela gripe e você achou que era pneumonia? Sempre faz esse teatro todo. Desliguei na cara dela. Não tinha tempo para aquilo. Dirigi feito louco pela cidade. Furei sinais. Quase bati 2 vezes. Quando cheguei no hospital, uma enfermeira me levou correndo para a UTI. Vi meu pai coberto de curativos, conectado a tubos e máquinas que apitavam sem parar. Minha mãe estava na sala ao lado, também inconsciente, o rosto inchado e roxo. Caí de joelhos ali mesmo sem conseguir respirar direito. Um médico se aproximou, colocou a mão no meu ombro e começou a explicar. Traumatismo craniano, fraturas múltiplas, cirurgias de emergência, coma induzido, próximas 48 horas críticas. Cada palavra era uma facada. Passei horas sentado naquela cadeira dura do corredor, olhando para o nada. Carolina chegou quase meia-noite, de salto alto e maquiagem impecável, vindo direto de um jantar com as amigas. Olhou ao redor com desprezo. Que lugar horrível. Quanto tempo você vai ficar aqui? Olhei para ela sem acreditar. O tempo que for necessário. Eles são meus pais. Ela revirou os olhos. A gente tem aquela viagem semana que vem, lembra? Cancún? Já está tudo pago, Tiago. Não acredito que você vai estragar nossos planos por causa disso. Passei a madrugada inteira no hospital. Carolina foi embora depois de 15 minutos, dizendo que precisava acordar cedo para a academia. Fiquei ali, vendo minha mãe respirar através daquele tubo, contando cada bip do monitor cardíaco do meu pai. Quando o sol nasceu, liguei para o escritório avisando que não ia trabalhar. Marcelo entendeu na hora, disse para eu ficar tranquilo. Mas quando liguei para Carolina explicando que precisava ficar mais tempo, ela explodiu. Você não pode largar tudo por causa disso, Tiago. E o nosso apartamento? E as contas? Você age como se o mundo fosse acabar. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu embargada. Carolina, eles estão em coma. Entende o que isso significa? Posso perder meus pais. Ouvi ela mastigando alguma coisa do outro lado. Para de ser tão exagerado. Todo mundo sofre acidente e fica bem. Você sempre foi apegado demais com eles. Isso não é saudável. Apertei o celular com tanta força que achei que ia quebrar. Não é sobre ser apegado. É sobre ser humano, Carolina. São meus pais. Ela deu uma risada curta, debochada. Humano? Ah, me poupe. Você é dramático, sempre foi. Lembra quando cancelamos aquele fim de semana porque sua mãe estava com dor de cabeça? Dor de cabeça, Tiago. E você agiu como se fosse um tumor. Agora é a mesma coisa. Desliguei sem responder. Não tinha forças para brigar. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais do meu pai e me ofereceu um café. Bebi sem sentir o gosto. Os dias seguintes foram um pesadelo nebuloso. Eu ia para casa tomar banho e voltava correndo. Carolina mal estava lá. Sempre tinha algum compromisso, alguma desculpa. No terceiro dia, ela apareceu no hospital com 2 malas na mão. Parou na porta do quarto com cara de nojo. Preciso falar com você. Agora. Saí para o corredor, exausto demais para discutir. Ela cruzou os braços, olhando para mim com frieza. Decidi que vou viajar mesmo. Você pode ficar aqui se martirizando,
Mas eu não vou perder minhas férias por causa da sua neurose. Olhei para ela sem conseguir processar. Como você consegue ser tão egoísta? Meus pais podem morrer, Carolina. Ela balançou a cabeça irritada. Não vão morrer. Você está fazendo drama como sempre. E sabe de uma coisa? Estou cansada disso. Cansada de ser casada com alguém que vive em função dos pais. Você tem 32 anos, Tiago. Cresce. Virou as costas e foi embora. O som dos saltos ecoando pelo corredor vazio. Fiquei ali parado, sentindo meu mundo desmoronar por completo. Dentro do quarto, as máquinas continuavam apitando, indiferentes ao meu desespero. Os dias no hospital se transformaram em uma rotina dolorosa. Acordava às 6 da manhã, tomava banho rápido e corria para ficar ao lado dos meus pais. Os médicos faziam rondas, checavam exames, ajustavam medicações. Eu anotava tudo num caderno velho que encontrei na gaveta de casa. Precisava entender cada detalhe, cada mudança nos quadros clínicos deles. Minha irmã, que mora em Porto Alegre, conseguiu vir me ajudar por alguns dias. Ela chorava todas as noites, mas durante o dia mantinha a força. Tiago, você precisa comer alguma coisa. Está parecendo um fantasma. Eu acenava que sim, mas a comida não descia. Carolina ligou no quarto dia, a voz animada demais. Amor, cheguei em Cancún. O hotel é maravilhoso. Você não acredita na vista do quarto. Fiquei mudo, segurando o celular contra o ouvido. Ela continuou tagarelando sobre a piscina de borda infinita, os drinks na praia, o spa que ia conhecer. Nem perguntou sobre meus pais. Quando finalmente fez uma pausa para respirar, consegui falar. Minha mãe teve uma parada cardíaca ontem. Conseguiram reverter, mas foi por pouco. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro impaciente. Ai, Tiago, você sempre com essas notícias pesadas. Estou tentando relaxar aqui. Não pode me contar essas coisas depois? Desliguei. Simplesmente desliguei e bloqueei o celular. Minha irmã olhou para mim com pena. Ela sempre foi assim? Balancei a cabeça, cansado demais para explicar. No 6º dia, Carolina apareceu por 20 minutos. Estava bronzeada, cheirando a protetor solar e perfume caro. Entrou no quarto da UTI fazendo cara de nojo. Nossa, que cheiro horrível aqui. Como você aguenta? Nem cumprimentou meus pais inconscientes. Ficou mexendo no celular, mostrando fotos da viagem. Olha que lindo esse pôr do sol. E esse restaurante, Tiago, a lagosta estava divina. Você perdeu uma experiência incrível por teimosia. Senti vontade de gritar, mas apenas respirei fundo. Pode ir embora, Carolina. Você está atrapalhando. Ela revirou os olhos guardando o celular na bolsa de grife. Sempre tão grosso. Vim aqui fazer uma visita e você me trata mal. Ingrato. Foi embora batendo a porta. A enfermeira que estava trocando o soro do meu pai me lançou um olhar solidário. Nos dias seguintes ela não voltou mais. Mandava mensagens curtas reclamando do calor, da ressaca, da comida mexicana que estava pesando no estômago. Eu respondia com monossílabos. Meu pai continuava estável, mas minha mãe piorou. Precisaram fazer outra cirurgia de emergência. Passei 8 horas sentado naquela sala de espera gelada, rezando para todos os santos que não acreditava. Quando o médico finalmente saiu, disse que ela tinha resistido. Por enquanto. Carolina estendeu a viagem por mais 5 dias sem me consultar. Simplesmente mandou uma mensagem dizendo que tinha encontrado um pacote promocional e que seria desperdício voltar agora. Eu estava sentado ao lado da cama do meu pai quando li aquilo. Senti um aperto no peito que não era só cansaço. Era decepção pura. Minha irmã já tinha voltado para Porto Alegre. Precisava cuidar dos filhos. Fiquei sozinho naquela vigília interminável. As enfermeiras começaram a me conhecer pelo nome. Ofereciam biscoitos e palavras de conforto. Dona Márcia, a mais velha, sempre dizia que eu era um bom filho. Isso deveria me consolar, mas só me fazia sentir mais vazio. No 10º dia, recebi uma ligação da sogra. Tiago, preciso falar com você sobre essa situação ridícula. Fechei os olhos, já sabendo o que vinha. Pois não, dona Elvira. A voz dela era afiada como vidro. Carolina me contou que você está fazendo drama desnecessário com esse acidente. Ela está lá tentando aproveitar as férias que vocês planejaram juntos e você simplesmente abandonou minha filha. Isso é egoísmo, sabia? Minha mão tremeu segurando o celular. Com todo respeito, meus pais estão lutando pela vida. Não é drama, é realidade. Ela bufou. Todo mundo sofre acidente, Tiago. Mas a vida continua.
Você não pode parar tudo por causa disso. Carolina merece um marido presente, não alguém que vive grudado na saia dos pais. Vocês são adultos. Tenho que ir, dona Elvira. Desliguei antes que ela continuasse. Apoiei a cabeça na parede fria e deixei as lágrimas caírem. Estava exausto, quebrado por dentro. Naquela noite abri o Instagram sem pensar muito. Foi um erro. O perfil de Carolina estava cheio de fotos novas. Ela na beira da piscina com um drink colorido na mão. Ela em restaurantes chiques, sorrindo para a câmera. Ela em baladas rodeada de gente que eu nunca tinha visto. Uma foto chamou minha atenção. Carolina estava num jantar à luz de velas. E ao fundo dava para ver um homem desfocado, mas claramente sentado à mesa com ela. A legenda dizia: "Momentos inesquecíveis merecem companhia especial." Senti meu estômago revirar. Ampliei a foto, tentei ver melhor, mas estava muito embaçado. Será que estava delirando de cansaço? Será que estava vendo coisas onde não existiam? Guardei o celular e voltei para dentro do quarto. Meu pai mexeu levemente a mão. Corri até ele. Segurei seus dedos frios. "Pai, consegue me ouvir?" Ele não respondeu. Mas aquele pequeno movimento me deu uma centelha de esperança. Pelo menos ali, naquele quarto de hospital, eu sabia que minha presença importava, mesmo que para mais ninguém. No 13º dia, aconteceu o milagre que eu tanto esperava. Meu pai abriu os olhos. Estava confuso, desorientado, mas acordou. Chamei os médicos correndo, rindo e chorando ao mesmo tempo. A equipe médica entrou em ação, fazendo testes, verificando reflexos. Dr. Henrique, o neurologista, sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. "É um excelente sinal, Tiago. Seu pai é um lutador." Segurei a mão do meu pai com cuidado, evitando os tubos e fios. "Pai, eu estou aqui. Você vai ficar bem." Ele tentou falar, mas o tubo na garganta impedia. Seus olhos procuraram algo ao redor. Consegui ler nos lábios. "Onde está sua mãe?" Meu coração apertou. "Ela está no quarto ao lado, pai. Também vai se recuperar. Logo vocês vão estar juntos de novo." Ele assentiu fraco e fechou os olhos novamente, exausto pelo esforço. Saí do quarto flutuando, era a primeira boa notícia em 2 semanas. Peguei o celular para ligar para Carolina, mas hesitei. Será que ela se importava? Mesmo assim, disquei. Ela atendeu com música alta ao fundo. "Oi, estou meio ocupada agora. Meu pai acordou do coma. Achei que você gostaria de saber." Um silêncio breve. Depois ouvi ela se afastando do barulho. "Ah, que bom. Viu? Eu disse que você estava exagerando. Eles estão bem?" "Não estão bem, Carolina. Vão precisar de meses de recuperação, fisioterapia, acompanhamento." Ouvi ela suspirar irritada. "Sempre tem algo, né? Nunca é simples com você. Olha, preciso ir. Estamos indo para um passeio de barco agora. Conversamos depois." Desliguei sentindo um vazio estranho. Deveria estar feliz, mas a indiferença dela me corroía. Passei o resto do dia alternando entre os quartos dos meus pais. À noite, quando finalmente sentei para comer um sanduíche horrível da lanchonete, abri o celular de novo. Mais fotos de Carolina. Ela num iate luxuoso, taças de champanhe, pôr do sol cinematográfico. E em todas as fotos, sempre aquele mesmo homem desfocado ao fundo. Alto, cabelo escuro, óculos de sol caros. Quem era? Fui nas fotos antigas dela, comparando. Ele aparecia em pelo menos 8 publicações diferentes. Jantares, praias, bares. Sempre estrategicamente fora do foco principal, mas presente. Senti algo gelado descer pela minha espinha. Mandei mensagem para ela. "Quem é esse cara que aparece em todas as suas fotos?" Ela visualizou na hora, mas demorou 15 minutos para responder. "Que cara? Tem um monte de gente aqui no resort, Tiago. Não fica paranoico." Ampliei uma das fotos. Eles estavam claramente sentados juntos, os pratos na mesma mesa, as bebidas lado a lado. Não era coincidência. Algo estava muito errado, e meu instinto gritava isso. Mas eu estava preso ali, entre as paredes brancas do hospital, cuidando de quem realmente importava. Carolina voltou da viagem 3 dias depois. Chegou em casa com as malas cheias, a pele dourada e um sorriso que não alcançava os olhos. Eu estava preparando sopa para levar ao hospital quando ela entrou. Jogou as bolsas no sofá e foi direto para o quarto sem me cumprimentar. Fiquei ali parado, a colher ainda na mão, processando aquela frieza. Ela voltou minutos depois, já de pijama, pegou uma água na geladeira. "Então, como estão as coisas?"
Seus pais melhoraram? A casualidade na voz dela me deixou perplexo. Meu pai acordou. Minha mãe também, mas ficou com sequelas. Vai precisar de fisioterapia intensiva. Ela tomou um gole longo da água. Que bom que acordaram. Agora você pode voltar a viver normalmente, né? Larguei a colher na pia com força. Normalmente? Carolina, eles quase morreram. Vão precisar de meses de tratamento, cuidados constantes. Ela revirou os olhos, aquele gesto que eu estava começando a odiar. Ai, Tiago, para com isso. Todo mundo já entendeu que foi grave, mas agora acabou. Você precisa superar e seguir em frente. Superar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Como você quer que eu supere? Você me abandonou no pior momento da minha vida. Ela cruzou os braços, assumindo aquela postura defensiva. Eu não abandonei ninguém. Apenas não quis ficar me martirizando junto com você. Havia uma viagem paga, Tiago. Dinheiro que não cresce em árvore. Alguém tinha que aproveitar. Senti uma raiva subindo pelo peito. E aquele cara nas fotos? Quem é ele? Seu rosto não mudou. Que cara? Ah, você está falando do grupo do resort? Era um pessoal legal que conheci lá. A gente saía junto para os passeios. Normal. Nada é normal em você viajar sozinha e aparecer com um estranho em todas as fotos. Ela deu de ombros, guardando a garrafa vazia. Você está vendo coisas onde não existem. É o estresse. Faz isso com a gente. Devia procurar um terapeuta. Tentei conversar mais, mas ela simplesmente foi para o quarto e trancou a porta. Dormi no sofá naquela noite. Nos dias seguintes, a rotina continuou pesada. Eu dividia meu tempo entre o escritório e o hospital. Carolina voltou às aulas de pilates, aos almoços com amigas, às compras no shopping. Agia como se nada tivesse acontecido. Quando eu mencionava que ia visitar meus pais, ela suspirava alto. De novo? Você vai lá todo dia, Tiago. Isso não é saudável. Eles têm enfermeiras para cuidar deles. Um dia ela deixou escapar durante uma discussão. Eu não casei para dividir você com seus pais, sabia? Queria um marido, não um filho eterno. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Foi naquele momento que percebi. Eu estava casado com uma estranha. A descoberta aconteceu por acaso, do jeito mais banal possível. Carolina tinha deixado o notebook aberto na mesa da sala. Ela estava no banho cantarolando alguma música irritante. Eu ia apenas fechar a tampa quando vi a tela acesa com conversas abertas. Não sou de bisbilhotar, nunca fui. Mas algo me fez parar. O nome no topo da conversa era Daniel Hoffman. Meu coração disparou. Comecei a rolar a tela, lendo cada mensagem com as mãos tremendo. As mensagens eram de 3 dias atrás, quando ela já tinha voltado da viagem. Sinto tanto sua falta. Aqueles dias em Cancún foram mágicos. Resposta dele com emoji de coração. Também estou morrendo de saudade. Quando você vai conseguir vir me visitar em Miami? Continuei lendo. Cada palavra era uma facada. Preciso esperar o momento certo. Meu marido está grudado em mim desde que voltei. Ele é tão carente, tão dependente. Me sufoca. Senti Billy subindo na garganta. Marido. Ela falava de mim como se eu fosse um peso, um incômodo. As mensagens continuavam, dia após dia. Ele mandava fotos de restaurantes chiques, hotéis luxuosos, iates. Prometia levar ela para conhecer a Europa. Dizia que ela merecia alguém que a valorizasse de verdade. E ela respondia com entusiasmo, planejando fugas, inventando desculpas. Encontrei a mensagem que me destruiu completamente. Foi enviada enquanto meus pais ainda estavam em coma. Estou presa num casamento sem futuro com um homem fraco e patético. Ele vive chorando pelos pais como se fosse uma criança. Não aguento mais isso. Você me faz sentir viva de novo, Daniel. Fechei os olhos, respirando fundo para não gritar. O chuveiro ainda estava ligando no banheiro. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada mensagem, cada plano, cada palavra cruel. Minha mão tremia tanto que algumas fotos saíram embaçadas, mas consegui registrar o suficiente. Quando ouvi a água parar, fechei o notebook e fui para a cozinha. Fingi estar fazendo café. Carolina apareceu de roupão, secando o cabelo. Preciso sair hoje à tarde. Vou me encontrar com as meninas no shopping. Balancei a cabeça sem olhar para ela. Tudo bem. Ela pegou uma torrada, passou geleia, comeu em silêncio. Eu observava cada movimento dela com olhos diferentes. Quem era aquela mulher? Como não percebi antes? Depois que ela saiu, sentei no sofá e revi todas as fotos no meu celular. Não era apenas sobre outro homem. Era sobre desprezo, humilhação,
Frieza calculada. Ela tinha me abandonado no momento mais difícil da minha vida e ainda ria da minha dor com um estranho. Naquele momento tomei uma decisão. Não ia mais chorar. Não ia mais implorar por atenção. Ia planejar cada passo com calma. Se ela queria me chamar de fraco, eu ia provar o quanto estava enganada. Nos dias seguintes, me transformei em outra pessoa. Sorria para Carolina, perguntava sobre o dia dela, fingia interesse nas futilidades que ela contava. Ela não desconfiou de nada. Na verdade, pareceu aliviada por eu ter parado de reclamar. Viu como fica melhor quando você não fica nessa neura toda? Concordei com a cabeça, servindo vinho para ela. Enquanto isso, trabalhava nos bastidores. Criei uma pasta oculta no meu computador e transferi todas as fotos das conversas. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Não podia correr o risco de perder aquelas provas. Marquei consulta com doutora Patrícia Alvim, uma advogada especializada em divórcio que meu sócio recomendou. Fui no horário de almoço dizendo para Carolina que tinha reunião com o cliente. A advogada era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável. Analisou cada documento que levei com atenção meticulosa. Senhor Tiago, esse material é bastante comprometedor. Temos mensagens explícitas, planejamento de encontros futuros e principalmente abandono emocional durante crise familiar grave. Ela continuou folheando os papéis. Vejo aqui que vocês têm conta conjunta. Preciso que o senhor comece a documentar todos os gastos dela. Extratos bancários, faturas de cartão, tudo. Passei a semana seguinte reunindo cada comprovante. Carolina gastava sem controle. Roupas caríssimas, restaurantes, tratamentos estéticos. Descobri cobranças de hotéis que ela nunca mencionou. Fins de semana que dizia estar na casa da amiga Júlia. Mas os extratos mostravam despesas em cidades diferentes. Liguei para o banco e solicitei transferência da minha parte da poupança para uma conta individual que abri. Depois transferi a escritura do apartamento que herdei da minha avó para o nome dos meus pais. Era o único bem que estava só no meu nome. Não ia deixar ela ficar com nada que minha família construiu. Meu pai já estava em casa fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. Minha mãe ainda no hospital, mas evoluindo. Quando visitei eles numa tarde, meu pai percebeu algo diferente. Filho, você está bem? Parece distante. Forcei um sorriso. Estou apenas cansado, pai. Trabalho e hospital, sabe como é. Ele segurou minha mão com força que ainda não tinha completamente recuperado. Onde está a Carolina? Faz semanas que não a vejo. Menti sem pestanejar. Ela está muito ocupada com trabalho. Mas manda beijos. Naquela noite, Carolina chegou tarde com sacolas de compras. Gastou quase 3.000 reais em sapatos. Mostrou cada par animada, esperando minha aprovação. Estão lindos, amor. Você merece. Ela sorriu satisfeita e foi guardar no closet. Enquanto ela estava lá, fotografei todas as notas fiscais. Cada evidência, cada prova, cada detalhe. Estava construindo um caso irrefutável. A advogada tinha me orientado sobre uma última coisa. Senhor Tiago, seria interessante ter testemunhas do comportamento dela. Alguém próximo que possa confirmar os fatos. Comecei a pensar em quem poderia me ajudar quando a solução perfeita surgiu na minha cabeça. Minha mãe finalmente recebeu alta depois de 6 semanas internada. O médico foi claro sobre os cuidados necessários. Ela vai precisar de fisioterapia neurológica intensiva. São sessões diárias, pelo menos nos primeiros 3 meses. O tratamento é caro, mas essencial para a recuperação completa. Assenti já esperando aquilo. Quanto estamos falando, doutor? Ele consultou alguns papéis. Entre 12 e 15 mil por mês, considerando fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Engoli seco, mas não hesitei. Vamos fazer tudo o que for necessário. Quando cheguei em casa e contei para Carolina, ela estava passando esmalte nas unhas, sentada no sofá. Levantou os olhos brevemente. 12 mil por mês, você enlouqueceu? Não temos esse dinheiro sobrando, Tiago. Temos sim. Vou cortar algumas despesas e reorganizar o orçamento. Ela bufou, voltando a atenção para as unhas. Reorganizar como? Já vivemos no básico. Básico? Você gastou 3 mil em sapatos semana passada. Ela me lançou um olhar irritado. Isso é diferente. Eram sapatos que eu precisava. Seus pais têm plano de saúde que cubra a fisioterapia deles. O plano não cobre tudo, Carolina. E mesmo que cobrisse, eles são meus pais. Vou fazer o que for preciso. Ela jogou o vidrinho de esmalte na mesinha com força. Sempre seus pais?
Eu estou farta disso, sabia? Farta de ser a última prioridade nesse casamento. Você se casou comigo ou com eles? Respirei fundo, controlando a raiva. Eles quase morreram. Isso não significa nada para você? Significa que você usa isso como desculpa para tudo? Desculpa para não viajar. Desculpa para não sair. Desculpa para não me dar atenção. Estou cansada de competir com seus pais pela sua atenção. A discussão escalou. Ela gritava que eu era imaturo, que todo homem de 32 anos deveria ter se desapegado da família. Eu permaneci calmo, deixando ela falar. Cada palavra era mais uma prova do caráter dela. No dia seguinte, anunciei para ela: vou fazer um jantar de agradecimento. Quero reunir todas as pessoas que nos ajudaram durante esse período difícil. Ela franziu o nariz. Que tipo de jantar? Algo simples aqui em casa. Seus pais, os meus, minha irmã, alguns amigos próximos, as pessoas que realmente se importaram. Ela suspirou dramaticamente. Preciso mesmo ir? Tenho um compromisso nesse sábado. Cancelei. Minha expressão não deixou margem para discussão. É importante para mim, Carolina. Quero você lá. Ela resmungou algo sobre sacrifício e concordou. Passei os dias seguintes organizando tudo. Contratei buffet, arrumei a sala, preparei uma apresentação no notebook. Ninguém além da advogada sabia o que realmente ia acontecer naquela noite. Minha irmã ligou animada. Que ideia linda, Tiago. Nossos pais vão adorar. Mal podia esperar para ver a cara de todo mundo. Sorri sozinho, olhando para o pendrive na minha mão. Finalmente ia mostrar quem Carolina realmente era. O sábado chegou. A sala estava decorada de forma simples, mas elegante. Todos foram chegando aos poucos. Meus pais, ainda frágeis, mas felizes de estar ali. Minha irmã com o marido, Marcelo, meu sócio, e a esposa dele. Os sogros, Dona Elvira e seu Roberto, chegaram trazendo vinho caro. Alguns amigos próximos completavam a mesa. Carolina estava linda, vestido azul marinho, maquiagem impecável. Sorria para todos como se fosse a esposa perfeita. Eu a observava com distanciamento clínico. Depois do jantar, pedi atenção de todos. Bati na taça de cristal até o silêncio se fazer. Quero agradecer a presença de cada um. Esses últimos 2 meses foram os mais difíceis da minha vida. Minha voz embargou de verdade. Ver meus pais naquele estado sem saber se iam sobreviver foi devastador. Mas descobri algo importante nesse processo. Descobri quem realmente importa. Quem fica ao nosso lado nas horas mais sombrias. Alguns acenaram solidários. Carolina sorriu sem entender aonde eu queria chegar. Peguei o controle remoto e liguei a televisão na parede. E também descobri quem não se importa. Quem prefere festas e viagens enquanto você agoniza de preocupação. As primeiras imagens surgiram na tela. Prints das conversas entre Carolina e Daniel. As mensagens apareciam ampliadas para todos lerem. Sinto tanto sua falta. Cancún foi mágico. O silêncio na sala era sepulcral. Carolina ficou pálida. Levantou da cadeira. Tiago, o que você está fazendo? Continuei passando os slides. Cada mensagem mais comprometedora que a anterior. Estou presa num casamento sem futuro. Ele é fraco e patético. Dona Elvira levou a mão à boca, horrorizada. Seu Roberto olhava para a filha com decepção profunda. Carolina, isso é verdade? Ela tentou desligar a TV, mas eu bloqueei. Peguei o envelope pardo em cima do aparador. Aqui estão os papéis do divórcio. Já assinei minha parte. Você tem 30 dias para assinar a sua. E para que fique claro, todos os bens que herdei da minha família já foram transferidos. Você não vai ficar com nada que não seja seu por direito. Ela explodiu em lágrimas falsas. Você está me humilhando na frente de todo mundo. Eu que fui humilhado. Chamado de dramático quando meus pais estavam morrendo. Abandonado para você curtir férias com outro homem. Os sogros se levantaram, envergonhados. Roberto pegou a esposa pelo braço. Vamos embora, Elvira. Nossa filha nos decepcionou profundamente. Carolina correu atrás deles. Mãe, pai, deixa eu explicar. Mas eles não olharam para trás. Um a um, os convidados foram saindo. Alguns me abraçando, outros apenas acenando constrangidos. Fiquei ali com meus pais e minha irmã. Meu pai apertou minha mão. Você fez a coisa certa, filho. Agora vai poder reconstruir sua vida com dignidade. Respirei fundo pela primeira vez em meses. Era verdade. Finalmente estava livre. Às vezes, as situações mais difíceis da vida revelam quem realmente está ao nosso lado. Tiago descobriu da pior forma possível que seu casamento era uma ilusão.
Mas também aprendeu que dignidade e família verdadeira valem mais do que qualquer relacionamento baseado em aparências. A frieza de Carolina durante o momento mais crítico de sua vida mostrou o verdadeiro caráter dela, e ele teve a coragem de não aceitar migalhas de afeto. A história nos ensina que pessoas que nos chamam de dramáticos quando estamos sofrendo não merecem nosso amor. Tiago poderia ter continuado naquele relacionamento tóxico, aceitando as humilhações e o desprezo, mas escolheu se valorizar. A vingança dele não foi apenas expor Carolina, mas recuperar sua autoestima e reconstruir sua vida ao lado de quem realmente importa. E você? O que faria no lugar do Tiago? Teria a coragem de confrontar publicamente alguém que te traiu emocionalmente? Já passou por alguma situação parecida? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião sobre essa história. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Amanhã tem história nova por aqui, então fique ligado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.